Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro, dia de São Lucas, evangelista. Vamos refletir hoje juntos, então, o Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, que se encontra no capítulo 10, versículos de 1 a 9, e diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, escrito por São Lucas, é o evangelho de um envio missionário que Jesus faz aos seus apóstolos, aos seus 12, mas também a um grupo maior, aos 72. Os 12 apóstolos são o sinal bíblico das 12 tribos de Israel, da reconstrução do povo eleito, do povo escolhido do Senhor. Mas São Lucas também faz questão de narrar esse outro grupo maior, dos 72, que na Bíblia esse número dos 72 significa a universalidade da salvação dos povos, todos os povos. E Lucas é fruto desses 72. Ele que não é propriamente um judeu e foi um colaborador de São Paulo e também escreveu Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra o nascimento da igreja para o mundo a partir de Pentecostes. São Lucas também viveu isso na sua vida. E o Evangelho de Lucas é realmente muito bonito. E a gente poderia ler Lucas já pulando ali o Evangelho de São João, indo ler Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho da alegria, da misericórdia e do Espírito Santo. O Evangelho que inclui mais as mulheres, porque foi a experiência que Lucas viveu, a experiência de ser evangelizado, mesmo não sendo ele ali um judeu de nascimento e de berço. E o Evangelho, então, o discurso que Lucas registra para nós do Jesus aos seus discípulos, é um evangelho de envio para cada um de nós. Um evangelho que nos envia a irmos a esse mundo, curar, libertar e se aproximar das pessoas, entrar nas suas casas, comer do que servir, porque a evangelização nasce também dessa proximidade com o outro. E nós ouvimos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que junto com a missão que Jesus dá, as tarefas, que Jesus dá aos seus, Jesus também quer que a missão aconteça dentro do missionário. O cristianismo precisa acontecer dentro de nós. Por isso, nesse evangelho onde Jesus diz o que eles têm que fazer, Jesus também diz como eles devem ser. E por isso, então, Jesus vai dizer para eles: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, a pobreza. E aí nós entendemos, e nós que evangelizamos experimentamos isso. A missão, ao mesmo tempo que acontece fora de nós, e esse é um dos objetivos de Jesus, escolher você para evangelizar pessoas, mas o outro objetivo que anda tão junto é que, ao evangelizar, eu também seja evangelizado. Por isso Jesus, ao dar as ordens, pede também o caráter, o coração. Como é esse evangelizador? Essencialmente passa pela pobreza, pelo desapego. E você e eu já temos feito essa experiência na nossa vida. Se nós somos pessoas apegadas ao dinheiro, às estruturas, às seguranças dessa vida, se nós somos pessoas medrosas em relação a se vai faltar, não vai faltar, você e eu já percebemos, a gente não consegue sair da gente mesmo, a gente não consegue doar o nosso tempo, o nosso dom, o nosso talento, a gente se enche de medos, a gente vai se engessando, a gente não consegue ser minimamente caridoso, solícito com as pessoas. Por isso Jesus, ao enviar, já pede o desapego. E coloca para nós hoje aqui, meus irmãos, duas imagens um tanto quanto dramáticas, que é para a gente entender o anseio do coração de Deus
quando a gente fala da igreja, da missão e da evangelização. A primeira é: a messe é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse contraste é uma angústia do coração de Deus. Tanta gente e tanto por fazer, mas os trabalhadores são poucos. Bom, se o nosso trabalho é muito e somos poucos, temos que trabalhar dobrado, não é? Temos que trabalhar com mais energia e com mais afinco. E depois Jesus diz: e eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Também a imagem dramática do que é esse mundo. O cristão vai se tornando um cordeirinho. Já reparou? A gente vai ficando mais tranquilo, mais em paz, menos polêmico, menos briguento. A gente quer amar todo mundo. A gente gostaria que todo mundo fosse feliz. Mas ao mesmo tempo que a gente vai se tornando esse cordeiro, esse mundo se apresenta como um lobo feroz que quer nos destruir. Mas em tudo, meus irmãos, olha o que disse Jesus: dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Deus é perto, Deus não está longe. Que São Lucas interceda por nós, que a gente seja desapegado, que a gente tenha um pouquinho dessa angústia do coração de Jesus em relação ao mundo e que a todos nós possamos anunciar, mas anunciar a nós mesmos também, se hoje a gente estiver em dúvida: Deus é próximo, o reino está perto. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.